Luiz Inácio Lula da Silva ficou hoje em São Paulo. O único compromisso de campanha dele foi uma entrevista à Rádio Clube FM. Lula também se prepara para o último debate antes do segundo turno, que acontece amanhã, sexta-feira, na TV Globo. Na entrevista de mais cedo, o ex-presidente afirmou que vai conversar com o Congresso para debater as emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto. Para o candidato, não é normal que o controle da maior parte dos recursos fique sob responsabilidade dos parlamentares. Lula também prometeu retomar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social para viabilizar o diálogo entre a presidência e setores da sociedade civil. Durante a entrevista à Rádio Clube FM, Lula foi questionado sobre o perfil que quer à frente do seu Ministério da Economia caso vença as eleições. O candidato petista afirmou que quer um ministro que saiba equilibrar responsabilidade fiscal com responsabilidade social. O meu ministro da Economia será o perfil de um cara que tenha muita inteligência política, será uma pessoa que tenha muito compromisso social, é uma pessoa que tem que pensar na responsabilidade fiscal, mas tem que pensar também na responsabilidade social. Cada vez que a gente pensar que a gente tem que se segurar o dinheiro, nós temos que pensar que tem gente passando fome, que tem gente dormindo embaixo de ponte, que tem crianças abandonadas. Nós temos que pensar que tem, milhões de crianças que voltaram para a escola com 2 anos de atraso porque passaram 2 anos sem estudar. E tudo isso, Denise, é preciso que haja uma política quase que de guerra, uma política que envolva toda a sociedade para a gente poder recuperar esse país e fazer as pessoas voltarem a acreditar. O ministro terá responsabilidade fiscal e social, também está na carta, no documento lançado hoje pelo PT, pela campanha de Lula, para o mercado financeiro. E a gente vai trazer a análise com a Raquel daqui a pouco do impacto que essa carta teve no mercado financeiro. Mas antes eu vou com você, Fábio. Nesse mistério, e a Raquel fala muito disso, por que Lula não apresenta suas propostas, um nome para o ministério, ela quase insiste aqui nisso. Mas queria ter a sua visão um pouco disso. O quanto isso é ruim ou torna a campanha mais segura, protegida de ataques? Primeiro que isso é um pouco um dogma do Lula e do PT. Eles não vão dizer o nome do ministro porque eles acham que eles não têm que dizer. Porque a filosofia por trás disso é que se a gente disser quem é o ministro, a gente vai estar sentando na cadeira antes do tempo. Né? Isso dá azar, isso vira um problema e tudo mais. Agora, o que se cobra do Lula e do PT bastante tá bom, você não vai definir quem é o ministro, mas pelo menos defina as diretrizes. Dê mais detalhes do seu programa de governo, do seu programa econômico, principalmente. E foi muito ruim para o PT, e o PT sofreu um desgaste muito grande quando desistiu no meio do caminho de apresentar um programa de governo. O PT, o Lula, apresentou diretrizes há alguns meses, prometeu apresentar algo mais detalhado e não o fez. E aí apanhou muito, figurativamente, obviamente, por causa disso. Hoje, houve uma tentativa de fazer um pouco um remendo sobre isso. É difícil... Com a tal carta. Com a tal carta, que tem ecos da famosa Carta ao Povo Brasileiro de 2002, que é uma carta muito mais importante, aquela de 20 anos atrás, porque naquele momento realmente o PT nunca tinha estado no governo, havia uma interrogação muito mais forte sobre, havia um temor de que o PT fosse romper contratos, dar calote, moratória. Naquele momento foi muito importante. E nesse momento que nós estamos vivendo agora, não há esse temor tão grande. Há outros temores. Esse central não existe. E o Lula tenta com essa carta um pouco contentar a todos, né? Então, fazer responsabilidade fiscal, o mercado adora isso, mas também social, gastos, reversão de pontos da reforma trabalhista, tudo isso está nesse documento. É difícil você contemplar tudo. E isso é complicado mais ainda pelo fato de que não há o bendito ministro, mas que não haverá. Isso é um dogma, como eu disse, do PT e do Lula, de não apresentar isso antes da eleição. O Fábio... um dogma novo, né? Porque nas eleições passadas, essas que você mencionou, em todas ele já anunciou antes. Não, ele nunca colocou acoplou um empresário ali. Primeiro ele pegou aquele... Como é que chamava aquele? O Palocci ele anunciou depois da que foi eleito, todos os ministros foram anunciados do presidente. Mas ele junto com a Carta aos Brasileiros, tinha aquele empresário... O Palocci é o redator da carta. Que se juntou a ele, para ele, que foi assim... O Zé Alencar, o vice? Zé Alencar, mas ele não era ministro, era o vice-presidente. O Fábio falou tanto da carta, então vamos puxar um pouco esse assunto agora, porque há 3 dias da eleição,
2 dias e algumas horas, a campanha de Lula lançou essa carta com propostas para um eventual governo. Exatamente essa que está aí na sua tela, que termina assinada ali, Vamos Juntos pelo Brasil. O documento é intitulado Carta para o Brasil do Amanhã. É uma versão da carta ao povo brasileiro lançada em 2002, como o Fábio Zanini bem destacou. De acordo com esse documento, a política fiscal deve seguir regras claras e realistas, com compromissos plurianuais, compatíveis com o enfrentamento da emergência social que vivemos. O documento também fala em necessidade de reativar o investimento público e privado e cita 13 itens fundamentais que vão de desenvolvimento social, educação e saúde, a reindustrialização, democracia, agricultura sustentável. No site cnnbrasil.com.br você pode ler a íntegra dessa carta. Só que talvez tão importante quanto o conteúdo da carta foi o efeito dela. Daqui a pouco eu vou jogar para você, Yuri. Yuri está ali todo ansioso para falar, estou percebendo. Eu tô quieto. Desculpa aqui, que eu te esqueci um pouco aí. Só aprendo aqui. Mas a Raquel trouxe algo que é muito interessante. Talvez mais importante do que o conteúdo dela, a reação de quem leu a carta. Especificamente, e está no mercado financeiro ali. A gente tem um gráfico, Cláudio? Será que a gente tem um gráfico aí? Para espelhar, para mostrar, que eu acho que fica muito claro para quem nos acompanha. Se a gente não tiver, eu vou falando e quando a gente tiver, você coloca. Porque, como você bem falou, havia expectativa. Então, Márcio, é o seguinte, depois que veio a notícia, fui correr banqueiros, operadores, investidores, fundos de investimento. Qual que foi o impacto? E a sensação que eu colhi é assim, para que divulgaram esta carta? Porque é um repeteco de tudo que o Lula vinha falando a campanha inteira. Então, assim, não tinha motivo para colocar. Um único trecho, assim, se era uma carta para falar para o mercado, ela não fez muito sentido, porque ele tem um trecho em que ele diz, a política fiscal responsável deve seguir regras claras e realistas, já governamos esse país com responsabilidade fiscal, mas ele já tinha dito isso. Então, as reações que eu colhi foram, é um não evento. Então, esse gráfico eu acho que ele é, para mim, muito expressivo. Quer dizer, a Bolsa estava vindo numa espécie de estabilidade? Vem aqui, por favor. Eu vou até aí para te mostrar. A Bolsa, ela já estava trabalhando em alta, ela teve dias muito ruins, a gente mostrou aqui várias vezes, com a perspectiva com essa piora do Bolsonaro, depois do caso Roberto Jefferson, ela estava trabalhando com uma recuperação. No momento em que saiu nas agências... Ela estava até positiva, né? Desculpa. Estava positiva, ela estava subindo. No momento em que saiu nas agências de notícia a informação de que viria esta carta, o que a gente chama do furo de reportagem, o mercado ainda não conhecia a carta. O Ibovespa sobe quase 1.000 pontos. Olha aqui para onde que ele vai. Olha o pico que ele dá. Aí depois o mercado leu a carta. E aí, ele devolve tudo. Foi exatamente isso tão rápido que aconteceu. Exato, porque não trouxe a substância que o mercado esperava. Então, eu ouvi, foi um não evento, foi uma decepção, foi algo que a gente já imaginava. E a frase mais forte que eu ouvi aí de 2 grandes banqueiros foi uma carta muito parecida com o que seria um governo Dilma II. E aí... Isso é uma coisa que pega muito, por conta ali da análise que ele faz, do reforço que eles fazem ao papel do BNDES como indutor de investimento, papel dos bancos públicos, que foram áreas muito complicadas do governo Dilma Rousseff. Então, eu acho que assim, teve um efeito, foi um tiro no pé, se era uma tentativa de acalmar o mercado e os investidores em relação a Lula. E no gráfico de hora, estou tentando ver em quanto tempo foi isso. Menos de 15 minutos, talvez, aqui. Exato. No fim das 15 horas até o começo das 16. Porque o mercado ele trabalha acompanhando ali os headlines das agências de notícia, Bloomberg, Agência Estado. Então, no momento em que sobe o headline, todo mundo começa a reagir. E aí depois vem o conteúdo. Quando você tuitou que não tinha nada na carta, pronto. Não, eu não tuitei nada hoje. Aproveitar o Zanini que está aqui, já quase acabando. O Zanini tem que sair às 7 da noite, são 6h53. Só explorar um pouquinho mais. Mas essa decepção no mercado não tira voto. Não acho que isso mexa muito nas pesquisas. Como a gente já falou, o voto parece bastante cristalizado. E o fato é que o presidente Lula, ele é um pouco redundante falar isso, mas é um líder de esquerda, né? Ele é um líder talvez de centro-esquerda, mas é um líder de um partido, de um programa de governo que defende o Estado, é intervencionista, defende o papel de banco público. Então, por mais que o candidato Lula, ex-presidente Lula,
faça acenos, tem apoio de economistas liberais, tem apoio de Armínio Fraga, de Henrique Meirelles, ele sempre vai ser visto como alguém de esquerda. E há esse fantasma realmente, como a Raquel colocou, de Dilma II. Esse é o grande medo, né? Quer dizer, que tipo de governo Lula seria? Lula 1, que o pessoal gostou, Lula 2 ou Dilma 1 e Dilma 2? Esse é o verdadeiro problema. O interessante é que o Fábio traz o nome de Henrique Meirelles e o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central durante o governo Lula fez uma publicação hoje sobre o que espera da política econômica de um eventual governo do PT. Meirelles, que já declarou apoio ao ex-presidente, afirmou o seguinte, abre aspas, e você vai ver na tela aí uma sequência de tweets que ele lançou, a gente separou algumas. O que Lula sinalizou no evento do Teatro Tuca anteontem, na segunda-feira, foi a disposição de fazer um governo aberto, que ouve todos os lados e centrado no equilíbrio entre responsabilidade fiscal e social. Numa outra mensagem, a própria definição de quem falaria sobre economia no evento passou essa mensagem. Falamos eu, Henrique Meirelles, e o Pércio Arida, ambos dentro de um ponto de vista liberal. E Meirelles ainda continuou agora dando mais uma alfinetada. Entendo a preocupação de pessoas no mercado com o que esperar de um novo governo Lula, mas discordo dela. O risco está na permanência do que temos hoje. Um discurso liberal, diz Henrique Meirelles, mais uma política de aumento do governo e de gastos públicos e o descompromisso com o equilíbrio fiscal e a credibilidade do país. Henrique Meirelles levou uma bordoadinha de Paulo Guedes há alguns dias, acho que está devolvendo agora, né, Felipe? Pois é, Márcio, ele está servindo de contraponto ao Lula, que faz um discurso mais à esquerda, e Henrique Meirelles fala aí da contenção dos gastos públicos, que é algo que o Lula não gosta de falar, porque ele tem, existe no campo da esquerda essa sensação de que para você ter responsabilidade social, você não pode ter a responsabilidade fiscal, você tem que ficar completamente livre, sem essa âncora que o mercado está cobrando. E esses economistas liberais que estão apoiando o Lula agora, como o Pércio Arida, eles defendem justamente que isso é uma falsa dicotomia, né? Que você, com o descalabro fiscal, gera uma grande turbulência econômica que derruba emprego e renda e que acaba prejudicando os mais pobres. Então, para se ter responsabilidade social, é preciso ter a responsabilidade fiscal. Essa carta, eu não vejo ela como algo para o mercado, eu vejo como uma carta que seja mais um ingrediente para gerar manchete, que o Lula vai ser responsável para atrair esse eleitorado neném, esse eleitor da Simone Tebet. Me parece uma redação de vestibular, né? Porque, assim, vamos fazer investimento público e privado, vamos dinamizar a economia, vamos ter responsabilidade fiscal e social. E aí você usa uma palavrinha mais bonita, plurianuais, né? Na minha geração de vestibular, o pessoal botar, não, vou usar concomitantemente, que eu acho bonito, né? Não, vou botar supracitado e tal, e bota uma palavrinha bonita. Então, assim, não tem nada específico, nada detalhado. É o discurso que o Lula está fazendo, um discurso bem ensaboado para tentar agradar todos os campos. Mas bem rapidinho, só um minutinho, Fernando. Hoje eu liguei para o Meirelles e para o Pércio Arida, morta de curiosidade, né? Falando, vocês foram lá no evento, tiveram com ele, e aí tem alguma coisa mais concreta? E realmente não tem. Fernão. É o quesegismo, né? Que ser um governo que seja assim, que seja assado, tá? Né? Mas essa menção que ele falou hoje de recriar um fórum de movimentos sociais, né, é a retomada daquele plano de direitos humanos, né, Plano Nacional de Direitos Humanos, que eles tentaram passar 3 vezes já. Né? Uma no último dia do governo Lula, faltando 5 dias, foi no dia 5 dias antes do Natal de 2006, no fim do primeiro mandato do Lula, né, ele baixou esse decreto, não conseguiu passar, voltou, teve uma reação. Mas depois isso foi tentado de novo por aquele secretário de Direitos Humanos dele, né, e depois pela Dilma, né, que baixou como decreto. A Dilma baixou como decreto, que foi revogado no Congresso. Mas, basicamente, o que esse negócio propunha? Isso que ele está voltando a falar aqui, né? Que ele criaria um fórum de movimentos sociais escolhidos pelo PT, né? Como movimentos sociais, que teria a função de filtrar aquilo que os legislativos poderiam ou não processar. É uma coisa assim, hoje não precisa mais disso, porque você já tem o Alexandre de Moraes que faz isso, né?
Mas ele está retomando essa conversa. Quer dizer, se sair do Alexandre de Moraes, nós vamos cair nos movimentos sociais. Fernando, desculpa, eu tenho que te cortar. Eu ia jogar a palavra para o Yuri, mas a gente está com pouco tempo agora, Yuri. Mas vamos voltar no próximo bloco a falar mais dessa carta que foi tão importante. A gente viu a reação do mercado. Subiu rápido e caiu rápido. Mas tem que ser debatida mais ainda dentro do nosso Arena. Mas agora, às 6h59, a gente precisa se despedir de Fábio Zanini, que tem que ir para fora de São Paulo agora. Fechar a coluna. Para fechar sua coluna painel. Agradeço muito sua presença. Muito obrigado pela sua presença aqui. Foi ótimo. Boa cobertura de eleição no próximo domingo. Para todos nós. Obrigado. Obrigado a você.